Olá pessoal, Visionários da Fé mais uma vez aqui falando com vocês. Eu sou o Ricardo Freitas. E eu sou o Thiago. Olha pessoal, hoje a pregação vai ser mais tranquila do que a pregação passada. A pregação passada foi meio tensa, né, Thiago? Com certeza. Foi meio pesada. Hoje, o nosso tema hoje é um bom testemunho, né? Sabemos que palavras convencem, né? Mas testemunho o quê? Arrasta, né, Thiago? Verdade. Pedimos que você abra a sua Bíblia em Ruth capítulo 2, versículo 11. Ok? Ruth 2, 11. E aí a palavra diz assim mesmo. E Boaz respondeu: soube tudo o que tens feito com tua sogra depois da morte do seu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra que nasceste, vindo para um povo que não conhecia antes. Olha bem, eu estava meditando sobre essa palavra, Thiago. A gente lê, né, o livro de Ruth, mas não entende realmente o poder histórico que o livro tem, né? Noemi, ela fica a única pessoa viva da família dela, junto com as noras, não é isso? Ruth e a outra lá, que eu esqueci o nome dela, acho que não me engano, o nome dela é Lia, uma coisa assim. Mas isso não importa, porque para o versículo, a Bíblia aqui, ela foi só uma peça descartável. Por quê? Olhe bem. Sabe por quê? Porque o testemunho move montanhas. Exatamente. O testemunho de Noemi fez Ruth largar o pai, largar a mãe e largar a terra natal dela e ir para uma terra que ela não conhecia. Eu fico imaginando, Thiago, quando eu li esse versículo, a primeira coisa que eu imaginei foi Noemi contando as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel. E ainda vou além. Ruth olhava para Noemi e observava a forma que o comportamento dela, falava assim: olha, o exemplo dela, eu quero ser igualzinho a ela, virtuosa. Tanto que depois, no versículo depois, as pessoas passam a chamar Ruth de virtuosa. Olha o impacto. Às vezes, pessoal, às vezes não sempre, é fato, o testemunho, ele move montanhas. Ele converte a pessoa mais perturbada possível. Exatamente. E olhe bem, Ruth vivia em um país, em uma nação, que era extremamente idólatra. Extremamente. Tinha tudo para se corromper, né? Você vê que o povo de Israel só acreditava em quê? Em um Deus. Em um Deus. Eu fico imaginando assim, Ruth perguntando: e os outros deuses? Você não tem um Deus do mar, um Deus da terra, um Deus disso aqui? Não, só temos só um Deus. E esse Deus fez isso, moveu montanhas, fez cair a noite, abriu um mar vermelho para a gente passar, e foi isso que apaixonou Ruth. Tem um versículo aqui, antes de dar esse versículo, que fala que Ruth, ela quer ser enterrada aonde Noemi foi enterrada, que aonde Noemi for, ela vai, que o povo de Noemi era o povo dela. Você está entendendo? Está entendendo, Thiago, isso? Absolutamente. O impacto que isso é. Outras palavras, o testemunho faz as pessoas mais longe possíveis se comover. Ela pode não te ver pessoalmente, mas só em ouvir o que você tem feito, ela passa a mudar. Ela faz menção a você. É como Jesus também fez, né? Pilatos, ele não conhecia Jesus fisicamente nem face a face, mas no reinado dele ia até onde? As maravilhas que Jesus ia até os ouvidos dele, ao ponto que quando ele viu Jesus, ele se admirou. Sabe por quê? Porque ele ouvia as coisas que Jesus Cristo fazia e falava assim: um simples homem, esse que faz tudo isso? Você está entendendo? Hein, Thiago, você está percebendo?
Você vê o impacto da conduta da pessoa, né? Quando a pessoa ela é uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que procura andar ali no caminho certo, né? Porque a gente vive em um mundo hoje, um mundo totalmente corrupto, né? Quando as pessoas só querem se beneficiar a si próprias, sem se preocupar com as outras, não estão nem aí para nada. Você vê que naquela época o testemunho era tão impactante que você vê que ela quis ser como Noemi, né? Ela quis trajetar um caminho igual dela, porque o que Noemi fazia, o caráter de Noemi impactava tanto ela, que ela não posso ser diferente, não posso ser menos do que isso, né? Ao ponto de que ela querer ser enterrada junto onde ela foi enterrada, né? E isso é tão impactante, pessoal, que depois, nos versículos depois, que Ruth ela consegue ter um filho, né, e ressurgir a descendência para Noemi, as mulheres passam a falar que Ruth vale mais do que 7 homens. E sabemos que naquela época, Tiago, as mulheres não eram vistas como nada. Era como se fosse moeda de troca. Naquela época as mulheres eram como se fosse um objeto, né? É como se fosse um objeto. Era como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um comércio. As mulheres, as filhas dos homens. Quando a mulher tinha uma filha, a mulher, o marido ficava extremamente triste. Outras palavras, a mulher era vista como moeda de troca. Olhe bem, ao ponto do testemunho de Ruth, ela ser comparada, ser maior do que 7 homens. Você sabe qual é o peso disso? Em outras palavras, o seu testemunho é bem importante. É por isso que é cabível, Tiago, aonde você for, aonde você estiver, com quem você estiver, o seu testemunho, ele é bem vivido. Você tem que ser uma pessoa esclarecida. O que você é na luz do dia, você tem que ser aonde? Na noite. Uma pessoa transparente, né? Até quem passar correndo tem que saber quem você é. Que até isso hoje acontece. Existem evangélicos, como já dizemos aqui, e cristãos. As pessoas fazem a diferença. Tem pessoas que chegam assim, esse fulano aí não... Agora ciclano, eu reconheço. Ali é de Deus, ali é cristão de verdade. E tem uns que é tão assim espalhafatoso, né? Faz de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Mas tem aquele o cristão verdadeiro, às vezes ele não abre nem a boca, né? Só o caminhar dele, a conduta dele. Às vezes ele tá ali, sai para trabalhar, vai para a igreja, não fica ali na roda dos escarnecedores falando com ninguém, mas quem tá de fora observa ele, tem uma visão de quem ele é, né? Porque eu tenho isso sem dizer uma palavra, sem abrir a boca para ninguém. Mas as pessoas ao enxergarem, olharem para ele, verem, pô, aquele cara é diferente, né? E já aconteceu várias vezes isso, né? Eu vi relatos de pessoa que chegava, era cristã, nunca disseram nada, para trabalhar, né? Foram minha empresa para trabalhar. Você é cristã? Eu falei, sou. Aí a pergunta, por que não tem algo diferente em você? Mas sabe o que é esse negócio diferente? É o bom testemunho. Com certeza. O bom testemunho, o testemunho, ele abrange. A palavra salva, mas o testemunho o quê? Arrasta. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele falou que tinha uma pessoa na rua dele que ele ficava só observando e ele queria se converter só por causa daquele testemunho. Imagina isso. Entende? Então, essa palavra aqui de Ruth mostra o quanto é importante você ter uma disciplina, você ter respeito, você ter amor pelo próximo. Porque é isso que Ruth apresenta. A forma que Ruth se move, se mostra, tanto ela quanto Noemi. As duas são servas leais de Deus, virtuosas, mulheres de Deus. É coisa hoje que é muito raro você ver uma pessoa que realmente é convertida, uma pessoa realmente que vive a fé, que vive a palavra. É muito raro. Hoje está virando uma relíquia, né? Uma joia é como você caçar uma esmeralda, né? No meio do deserto. Essa é a realidade. Nós precisamos achar um cristão genuíno. Está cada dia mais difícil. Um cristão raiz, né? Na verdade, né? E como a gente estava falando semana passada, semana retrasada, se não me engano, que a gente pregou, que a gente falou bem assim, hoje, antigamente era cristão Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje é o cristão o quê? Modinha. E o cristão modinha, ele passa a perseguir quem é o cristão verdadeiro.
É exatamente assim, né? Ah, você é muito careta. Assim, não é que Deus não ensina isso aí não. Você é mais o Não quê? precisa levar o pé da letra. Da não. letra não. Tô mentindo? Entende? Aí cabe a você agora. Você quer ser um cristão modinha ou um cristão genuíno? Um cristão raiz? Ora, Visionários da Fé, ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.